Muito boa noite, irmãos da IBR Graça. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado aí ao pastor pela oportunidade de estar trazendo aqui esse devocional, tá certo? E hoje eu queria compartilhar de uma porção das Escrituras que se encontra aí na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, nos versículos 11 a 18. 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 18. Então peço que você me acompanhe aí na sua casa, na leitura deste texto e também na análise, também nas aplicações que nós iremos fazer nele. E a temática que eu queria trabalhar é a respeito da necessidade do amor cristão. A necessidade do amor cristão. Então vamos trabalhar esse tema a partir deste texto, em 1 João, capítulo 3, versos 11 ao 18, que diz o seguinte: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, essa carta, ela, assim como a carta aos Hebreus, ela não possui um autor definido dentro do próprio conteúdo da carta, nem os seus respectivos destinatários. Então nós não encontramos aqui nem o autor, nem os destinatários desta epístola dentro da própria epístola. Mas as evidências que nós encontramos internamente, isto é, alguns termos que o autor utiliza, por exemplo, verbo, luz, trevas, verdade, amor, e também algumas contraposições que nós também encontramos no texto sendo colocadas ali. Por exemplo, a contraposição de luz e trevas, mentira e verdade, pecado e justiça. Além disso, o estilo da carta como um todo, quando nós comparamos com alguns outros documentos do Novo Testamento, e além disso, as evidências externas com o testemunho dos pais da igreja, aqueles homens que sucederam os apóstolos, nós concluímos que essa carta é de autoria do apóstolo João, o discípulo amado. Então, o apóstolo João é o autor desta carta aqui. E nós encontramos nessa pequena carta alguns assuntos que são essenciais à fé cristã. Por exemplo, a encarnação do Filho de Deus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. A vida de santificação do crente, também no capítulo 1, dos versículos 5 a 9. A nossa filiação espiritual com Deus, capítulo 3, versículo 10. A certeza da salvação em Cristo, no capítulo 2, versículo 25, e no capítulo 5, versículos 11 a 13. Então, todos esses temas e outros nós encontramos aqui nesta carta de 1 João. Então, são temas importantes, essenciais à nossa fé. Mas o que salta aos nossos olhos, como a proposta principal do texto, é falar da necessidade da prática do amor cristão, para que se evidencie um conhecimento
verdadeiro de Deus, em uma comunhão verdadeira com Deus. Então, esse é o tema que nós podemos perceber como o tema central aqui da carta de 1 João. Quando João escreveu essa carta, o cristianismo ele já tinha em torno aí de 60 a 70 anos de existência. E em muitas partes do Império Romano se tornou já uma religião importante e de influência aos arredores ali, em toda aquela região. E naturalmente foram feitos alguns esforços de todos os tipos para combinar o Evangelho com as filosofias e os sistemas de pensamento que estavam predominando naquela época. E um desses esforços envolvia a combinação do cristianismo com uma filosofia conhecida como gnosticismo. E a forma de gnosticismo que nós encontramos aqui em 1 João, que estava desintegrando as igrejas dos dias do apóstolo, ensinava que a natureza humana ela consistia em duas entidades separadas e irreconciliáveis entre si, que era o corpo e o espírito. O pecado ele residia somente no corpo. O espírito humano ele ocupava-se com as coisas de Deus, ao passo que, ao mesmo tempo, o corpo podia fazer o que ele quisesse. Então a pessoa podia transcender a dimensão mundana e alcançar a dimensão espiritual pela obtenção do conhecimento, ou gnosis. Então dessa maneira, a piedade elevada, mental e mística, ela seria inteiramente compatível com o viver libidinoso e sensual, o viver carnal. Então os gnósticos, eles negavam também a encarnação. Então Deus não se tornou realmente um ser humano em Cristo, e sim um fantasma que só parecia um ser humano. Então essa teoria era chamada de docetismo. Outra teoria gnóstica era a da doutrina de Cerinto, o cerentismo, que ensinava que o Cristo divino ele se uniu com Jesus por ocasião do batismo e o abandonou antes da sua morte. Então, no decurso da carta inteira, parece que João tinha em mente essas pessoas, esses hereges, e suas respectivas heresias, insistindo, o apóstolo, na real, corporal e autêntica manifestação de Deus em carne, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e foi ressuscitado. E que o conhecimento genuíno de Deus ele deve resultar de uma transformação moral. Transformação esta é evidenciada pela prática do amor cristão, por exemplo. Então, o meu propósito aqui para nós, esta noite, é que tenhamos certeza que o cristianismo, que não é baseado no amor pelos irmãos, no final das contas, não é cristianismo verdadeiro e bíblico. Então, gostaria de atingir esse propósito. E o amor cristão ele é fruto de dois elementos dentro do pensamento bíblico teológico, certo? A gente vai trabalhar aí esses dois elementos. O amor cristão é um fruto de dois elementos dentro do pensamento bíblico teológico. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar o seguinte: o amor cristão como fruto de uma ortodoxia. E aí nos versículos de 11 a 15. Mas o que é ortodoxia? Ortodoxia é um conhecimento correto, simplesmente. Então a Bíblia nos declara aquilo que é correto, quanto às nossas crenças, as nossas afeições, as nossas ações. Então, antes de qualquer coisa, devemos ter consciência de que o amor cristão é fruto de uma teologia saudável. Ou seja, quando realmente entendemos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que nos convoca a atentarmos para a suprema demonstração do amor de Deus na pessoa do seu Filho. Então nós concluímos que nossa vida não pode deixar
de ser reconhecida senão pela prática do amor cristão. Nós não podemos passar sem essa prática real, constante do amor cristão. Quando nós olhamos para vários textos do Novo Testamento, nós observamos essa ênfase. Mas só para você ter uma ideia, no capítulo 2 aí de 1 João, para a gente ficar apenas no contexto de 1 João, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. No capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então, o amor cristão como fruto de uma ortodoxia, de um conhecimento correto, e um conhecimento correto que nós aprendemos através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Nós precisamos demonstrar esse amor verdadeiro de uns para com os outros. No versículo 12, nós observamos de maneira específica que Caim era um mau exemplo que nós não devemos seguir. Então, Caim como um mau exemplo que não devemos seguir. O texto ele chama a nossa atenção para um episódio narrado lá no livro de Gênesis, para mostrar como não devemos proceder como cristãos. Então, o exemplo aqui ele é negativo. Nós não devemos seguir esse exemplo. Caim ele ceifou a vida do seu próprio irmão sanguíneo por conta do seu próprio pecado, mas também por conta da prática da justiça de Abel. Deus havia provavelmente mostrado e ensinado aos pais de Caim e Abel, Adão e Eva, como eles deveriam adorar a Deus. E este ensino, com certeza, ele foi transmitido para as gerações seguintes, inclusive para Caim e Abel. Mas o que parece é que Caim ele não estava seguindo aquilo que Deus havia estabelecido como a forma correta de adorá-lo, não tendo com isso a aprovação de Deus quando ele fez o seu sacrifício. Diferentemente dele, o seu irmão Abel, ele adorava a Deus da maneira que o Senhor havia estabelecido, recebendo assim a sua aprovação. Então Caim era do maligno, ele não tinha uma teologia saudável, ele não amava seu irmão, ele não se alegrava com a prática da justiça. As suas motivações também eram equivocadas, pecaminosas. Então, esse é o exemplo negativo que o texto aí nos traz no versículo 12. Nos versículos 13 ao 15, nós também temos outro exemplo negativo. O mundo é um outro mau exemplo que nós não devemos seguir. Então, a falta do amor cristão está, na verdade, ligada com a morte espiritual, pois apenas aqueles que ainda estão em um estado de afastamento de Deus é que não têm condições de demonstrar o amor requerido nas Escrituras. No capítulo 3 aí de 1 João, você também pode acompanhar comigo, 1 João, capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Verso 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e por isso matou o seu irmão. Então não devemos nos espantar
com a falta de amor dos não cristãos. Para conosco, por exemplo, quando nós zelamos pela verdade, nós zelamos pela santidade, pela prática do bem, pelos princípios de conduta estabelecidos nas Escrituras, ou quando nós zelamos pela confrontação do Evangelho. Pois esta é uma atitude natural do homem que não foi atingido pela graça de Deus. Então, em oposição a isso, a falta do amor no seio da comunidade cristã, esta sim, deve nos causar espanto, pois é fruto, no mínimo, de uma falta da falta de uma ortodoxia, de uma teologia saudável, mas no pior das hipóteses pode ser uma clara evidência de uma vida não regenerada. Então, como nós podemos aplicar esse primeiro ensino aqui? Pelo menos de duas maneiras, gerais. A primeira é que nós ouvimos uma mensagem. Tanto você como eu, nós ouvimos uma mensagem. E o que diz essa mensagem? Não agiremos diferente do mundo descrente se não conhecermos a mensagem que o Senhor nos deu. Se nós não conhecermos essa mensagem, nós não iremos agir de maneira diferente do mundo, como de forma geral. Nós precisamos do conhecimento adequado da mensagem bíblica. Nós precisamos de uma ortodoxia, precisamos de uma teologia saudável. E aqui vai algumas dicas práticas para isso. Primeiro, leitura bíblica. Leitura bíblica. Nós precisamos ler as Escrituras, a palavra de Deus. É a ferramenta que nós temos disponível para ouvir os conselhos, a sabedoria de Deus. Nós precisamos de leitura bíblica. Ela é a palavra infalível de Deus que irá transformar as nossas vidas pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos ler as Escrituras. 2. Frequência aos cultos para ouvir atentamente a pregação fiel da palavra. Pregação bíblica, pregação fiel. Então você precisa congregar. Nós precisamos congregar. Precisamos estar em um ambiente onde frequentemente as Escrituras estão sendo pregadas. Então nós precisamos desse contexto de comunidade onde a pregação ela é ministrada de maneira fiel, de maneira bíblica, certo? Em terceiro lugar, a leitura de bons livros teológicos. Então nós precisamos também de uma literatura teológica, cristã, que nos auxilie no entendimento da própria Escritura, mas também no entendimento da comunidade eclesiástica também, da sociedade como um todo. Nós precisamos nos nutrir aí de bons livros teológicos, e isso nos ajuda a colocar esse conhecimento em prática, Em quarto lugar, encontros onde se compartilha o que se tem aprendido da Bíblia. Então nós precisamos também ter encontros onde nós podemos compartilhar com outras pessoas, tanto crentes como descrentes, daquilo que nós aprendemos das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Então nós precisamos desse ambiente onde esse compartilhamento ele é real em nossas vidas. Em segundo lugar, nós ouvimos uma mensagem. O que iremos fazer com ela? Então, essa é a segunda aplicação, Nós ouvimos uma mensagem e nós precisamos fazer algo com esta mensagem. O que é que nós iremos fazer com ela? A nossa ortodoxia, a nossa teologia, ela será objeto apenas de um mero processo racional e intelectual, ou ela descerá ao centro dos nossos corações e ela transformará as nossas afeições, ao ponto de nós agirmos em plena sintonia com ela. Então, o conhecimento ele deve passar de algo meramente intelectual para uma realidade prático-relacional. Nós precisamos colocar aquilo que temos aprendido da palavra de Deus em prática, nos nossos relacionamentos. Isso precisa ser real em nossas vidas. Então, nós podemos destacar essas duas aplicações aqui nesse primeiro ponto, tá certo? Então, além do elemento da ortodoxia, o amor cristão ele é fruto de outro elemento. Então, em segundo lugar, o amor cristão
o amor bíblico, o amor verdadeiro, o amor cristão, ele é fruto de uma ortopraxia. O amor cristão como o fruto de uma ortopraxia. Versículos 16 ao 18. Mais uma vez, o que é ortopraxia? Ortopraxia é uma prática correta. Simplesmente assim também. Então, o amor, além de ser fruto de uma teologia saudável, que nos ensina, inclusive, a não seguirmos certas práticas, certos maus exemplos, também é fruto de uma prática saudável. Cristo nos deu o exemplo a ser seguido, quando ele entregou a sua própria vida pelos que eram seus. Então, quando realmente nós tomamos consciência da prática de Jesus, nós não podemos ter uma que não seja a mesma de Cristo, né? Então, nós precisamos imitar o Mestre nesse sentido também. No Evangelho de João, não na primeira carta, mas no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 34, ainda aí do capítulo 13. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. No capítulo 14 aí do Evangelho de João, passa um pouco, verso 21. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Capítulo 15, versículo 14 e 15. Capítulo 15, verso 14 e 15. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Nós percebemos aqui um relacionamento de Jesus com os seus discípulos e também uma atitude de entrega por estes discípulos. Uma atitude de amor que se entrega, que é sacrificial por aqueles que ele amou, por aqueles que ele ama, ou por aqueles que ele amava. Então nós observamos isso nesses textos que nós acabamos de ler, além de outros textos que não são do apóstolo João, mas estão dentro das Escrituras, especificamente no Novo Testamento. Nós poderíamos destacar aqui, mas esses já nos servem de bom exemplo para isso que nós queremos trabalhar. Então, aqui nessa parte do amor como o fruto de uma ortopraxia, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira é que nós somos chamados a seguir o bom exemplo de Cristo. Então, no versículo 16 aí, da primeira carta do apóstolo João, versículo 16, nosso texto aí, a parte B, nós observamos isso. Nós somos chamados a seguir o bom exemplo de Cristo. Mediante a apresentação daquilo que o nosso mestre fez, João ele estabelece que o verdadeiro cristão ele haja de conformidade com o exemplo deixado por Cristo. Então, agindo de modo altruísta, de modo sacrificial. Então, os leitores de João poderiam muito bem estar pensando que as perseguições elas chegariam. E até mesmo a morte chegaria por conta da fé deles. Por não cultuarem, por exemplo, os imperadores romanos, os cristãos eles seriam rotulados como possíveis subversivos na sociedade. E com isso eles seriam presos, seriam torturados, para que eles fornecessem, por exemplo, informações a respeito dos outros cristãos. Nesses momentos, muitos deles poderiam pagar a própria vida por não fornecerem essas informações a respeito dos seus irmãos em Cristo. Colocariam o amor em prática. Eles não entregariam seus irmãos ao império. Até que ponto vai a nossa irmandade, irmãos? Eu temo que
ela não ultrapasse nem mesmo os mínimos limites, muito menos o extremo da ameaça de morte. Então, isso é um ponto que nós precisamos pensar, refletir, analisar, rever na nossa vida com Deus, mas também na nossa vida em comunidade, na vida dentro do corpo de Cristo. Ainda dentro dessa questão do amor como fruto de uma ortopraxia, os recursos financeiros que nós temos é uma oportunidade para seguir o bom exemplo de Cristo. Isso você pode observar aí no verso 17. Então, uma boa maneira de seguir o exemplo de Jesus Cristo quanto ao seu amor sacrificial é usando os recursos financeiros que nós temos recebido do Senhor para abençoar os nossos irmãos. Deus nos deu recursos financeiros com um propósito. Pode ter certeza que este propósito não foi para que você e eu acumulemos para nós mesmos, pura e simplesmente. Não foi para isso. Muitas vezes nós paramos e nos perguntamos, fazemos a seguinte pergunta: por que nós não temos mais dinheiro? Uma boa resposta poderia ser dada com uma outra pergunta: o que temos feito com o que já temos recebido do Senhor? E lá em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, nós podemos encontrar ali uma boa ilustração desse ponto que nós queremos ressaltar aqui. O que nós temos feito com o que nós já temos recebido, o que você já tem feito com isso que você tem em mãos hoje, né, para abençoar os seus irmãos, a comunidade de fé que você faz parte, que eu faço parte. E por último, dentro desse aspecto do amor cristão como fruto da ortopraxia, as declarações que nós damos, elas devem ser seguidas pelas ações. E aí nós podemos observar isso no verso 18. O que o escritor aí, João, ele está dizendo é que uma ortodoxia, ou seja, um conhecimento correto, que não é seguida de uma ortopraxia, ou seja, uma prática correta, não reflete um verdadeiro conhecimento de Deus, no final das contas. Então, na verdade, nós percebemos que há um encadeamento. Há uma ortodoxia, que é um conhecimento correto, que leva a uma ortopatia, que são os sentimentos, as afeições religiosas corretas, e que por fim leva a uma ortopraxia, uma prática correta. Então, essa é uma ordem correta de se relacionar a esse encadeamento. Uma confusão aí quanto a esse encadeamento podem gerar diversos problemas sérios podem ocorrer. Quais aplicações nós podemos extrair aqui desse ponto do amor cristão como fruto de uma ortopraxia, né, desse segundo ponto? E eu poderia destacar aqui pelo menos duas de maneira geral. A primeira é que nós recebemos o exemplo. Que atitude nós tomaremos depois de observarmos este exemplo que nós recebemos? Nós fingiremos, por exemplo, que nós não é da natureza do nosso discipulado imitar ao nosso mestre? Nós fingiremos que não é natural, não deveria ser natural para nós a imitação do nosso mestre no discipulado? Nós continuaremos inertes? Nós não tomaremos a iniciativa de fazer o que deve ser feito? Lembre-se que a atitude de Cristo foi dar a sua própria vida. E a nossa deve ser a mesma. Então, no recente livro aí lançado do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, ele lança luz nesse assunto, mostrando que o discipulado cristão ele está íntima e inseparavelmente unido com a imitação do Mestre, a imitação de Jesus. Mas ele não para por aí, ele argumenta que essa imitação ela só será concretizada se nós estivermos em um estado de encantamento pelo Mestre. Encantamento, deslumbramento pelo Mestre. Nós não o imitaremos se nós não estivermos encantados por ele. Encantados, deslumbrados pelo Mestre. Então nós temos realmente nos encantado pela pessoa do Senhor Jesus.
Você tem se deslumbrado por quem Jesus é, pelo aquilo que Ele fez, pela sua obra consumada na cruz, por toda a sua vida de justiça na terra, pela sua obediência ao Pai? Isso tem nos encantado, tem nos deslumbrado? O segundo ponto aqui, para se pensar nessas aplicações, é que nós recebemos o exemplo. Que sacrifício nós faremos? Então, nós veremos, por exemplo, os nossos irmãos passarem por necessidade e desviaremos o nosso rosto para isso, para essa situação. O sacrifício, ele não está ligado somente aos extremos da vida. Não está ligado apenas ao dar a própria vida, mas também às demandas mais simples da vida. Comida, vestuário, moradia, saúde, tempo que nós empregamos na vida de outro irmão, em ouvir, em aconselhar, atenção, preocupação ali em estar com aquele que também faz parte, juntamente comigo, da família da fé, do corpo de Cristo. Então essa seria uma outra aplicação aí para nós pensarmos sobre isso. Então, em forma de conclusão, nós poderíamos dizer o seguinte: o cristianismo, ele é baseado no amor cristão, que é fruto de uma ortodoxia que nós não encontramos no exemplo bíblico, por exemplo, de Caim, e também no exemplo bíblico do mundo como um todo, do mundo descrente. O cristianismo, ele é também fruto de uma ortopraxia, que tem o seu alicerce no exemplo de Cristo, que nos convoca à prática desse amor, fazendo uso abençoador do que Deus nos tem dado. A exemplo dos nossos recursos financeiros. Então Deus nos tem abençoado para que nós também sejamos canais de bênção para os outros. Então esta ortopraxia, ela não se limita às palavras somente, mas dá um passo adiante em direção às ações concretas. Então nós não apenas nos limitamos em falar, mas nós também agimos de fato. Nós agimos concretamente. Então eu espero que Deus abençoe aí as nossas vidas com essa reflexão e que nos ajude a honrá-lo cada vez mais na prática do amor cristão, que é tão necessário, que é indispensável no convívio do corpo de Cristo. Então que Deus nos abençoe. Um grande abraço para todos vocês.